Está bem, vou contigo, concedi. Boa! Aconchegou a bola de futebol debaixo do braço e encaminhámo-nos para o outro lado da colina. Ele só tinha mais um palmo de altura do que eu e caminhávamos os dois com rapidez. Então, quando é que chegaste? Ontem à noite. Então estás com um jet lag horrível, não? Por acaso até dormi bem ontem à noite, mas sim, parece que me sinto debaixo de água e estou provavelmente com a pior dor de cabeça da minha vida. Espera até logo à noite. A segunda noite é sempre a pior. Por volta das 3 da manhã vais estar completamente desperta e vais precisar de pensar em coisas estranhas para te manteres ocupada. Houve uma vez que trepei a uma árvore. Porquê? O meu computador portátil estava avariado e a única outra coisa que me vinha à ideia era jogar paciência. E eu não tenho jeito nenhum para isso. Eu sou muito boa a jogar paciência. E eu sou muito bom a trepar a árvore. Mas não acredito em ti. Ninguém é bom no jogo da paciência, a não ser que faças batota. Não, sou mesmo boa. As pessoas deixaram de fazer jogos comigo quando eu andava no segundo ano, por isso aprendi a jogar paciência sozinha. Num dia bom consigo terminar um jogo em cerca de 6 minutos. Por que é que deixaram de jogar contigo quando andavas no segundo ano? Porque eu ganho sempre. Ele parou de andar com um grande sorriso na cara. Porque és muito competitiva, queres tu dizer? Eu não disse isso, só disse que ganho sempre. Então não jogas a nada desde os 7 anos? Só paciência. Nem peixinho, uno, póquer, nada. Interessante. Olha, a minha casa é aquela. Fazemos uma corrida até ao portão. E desatou a correr. Ei! Arranquei atrás dele, alongando a passada até o apanhar e ultrapassar, e só abrandei quando cheguei ao portão, rodopiei de modo triunfante. Ganhei! Ele ficou parado a uns metros atrás, ainda com aquele sorriso parvo na cara. Tens razão, não és nada competitiva. Fiz-lhe um ar zangado. Cala-te! Mais logo devíamos jogar peixinho. Não. Mahjong? Bridge? Tu és o quê? Uma velhinha? Ele riu-se. Como quiseres, Carolina. E a propósito, não é aquela a minha casa. É aquela ali à frente. Apontou para um caminho de acesso a uma certa distância. Mas não vou fazer uma corrida contigo até lá, porque tens razão, irias ganhar. Eu bem te disse. Continuámos a andar, só que agora eu sentia-me estúpida. Então, qual é a cena com o teu pai? Perguntou o Ren. Ele não é o zelador do cemitério desde, sempre? Sim, ele disse que já há 17 anos. A minha mãe morreu, por isso é que vim viver com ele. Ah, bati mentalmente com a mão na boca. Lina, para de falar. Trazer a minha mãe à conversa era uma maneira eficaz de criar constrangimento em pessoas da minha idade. Os adultos ficavam solitários. Os adolescentes sentiam-se desconfortáveis. Ele olhou para mim com o cabelo a cair-lhe para os olhos. Como é que ela morreu? Cancro no pâncreas. Já o tinha há muito tempo? Não, morreu 4 meses depois do descobrirmos. Bem, lamento. Obrigada. Ficámos calados por um instante até o Ren tornar a falar. É estranho o modo como se fala nisso. Eu digo lamento e tu respondes obrigada. Já me ocorreu exatamente isso umas 100 vezes. Eu também acho que é estranho, mas é o que as pessoas esperam que digamos. E como é? O quê? Perder a mãe. Parei de andar. Não só era a primeira vez que alguém me fazia essa pergunta, como ele olhava para mim como se quisesse mesmo saber. Por um instante, pensei em dizer-lhe que era como estar numa ilha, que podia estar numa sala cheia de gente e ainda assim sentir-me sozinha, com um mar de mágoa a querer rebentar sobre mim, vindo de todas as direções, mas engoli as palavras o mais depressa que consegui. Mesmo quando perguntam, as pessoas não querem saber das nossas estranhas metáforas de dor. Acabei por encolher os ombros. É mesmo muito mau. Calculo que sim. Lamento. Obrigada. Sorri. Olha, acabámos de fazer o mesmo. Lamento. Obrigada.
Ele parou diante de uns portões com arabescos e eu ajudei a empurrá-los para abrirem com um sonoro chiado. Não estavas a brincar. A tua casa é mesmo perto do cemitério, disse eu. Pois é, sempre achei esquisito viver tão perto de um cemitério. E depois conheci uma pessoa que vive num cemitério. Não podia deixar que me ganhasses. É a minha natureza competitiva. Ele riu. Anda lá. Subiu o caminho de acesso estreito e ladeado por árvores, e quando chegámos ao cimo, estendeu os 2 braços à sua frente. Tcharam! Caça minha! Parei de andar. É aqui que tu vives? Ele abanou a cabeça com desgosto. Infelizmente. Podes rir-te se quiseres. Não vou ficar ofendido. Não vou rir-me. Acho que é, de certo modo, interessante. Mas depois escapou-se-me um pequeno ronco e o olhar que o reno me lançou desfez basicamente a minha compostura. Força! Deita tudo cá para fora. Mas as pessoas que vivem em cemitérios não deviam atirar pedras aos vizinhos, ou lá como é que se diz. Por fim, lá consegui parar de rir o tempo suficiente para recuperar o fogo. Desculpa, não devia estar a rir, mas é mesmo insólito. Ambos olhámos de novo para a casa, e o reno suspirou de modo agastado, enquanto eu fazia os possíveis para não o insultar de novo. Ainda nessa manhã eu achara que vivia no sítio mais estranho que existia, mas agora conhecera alguém que vivia numa casa de gengibre. E não me refiro a uma casa vagamente inspirada numa casa de gengibre. Refiro-me a uma casa de onde poder tirar-se uma telha ou 2 e mergulhá-las num copo de leite. Tinha 2 andares, o exterior em pedra e um telhado de colmo contornado por um intrincado de brum de gengibre. Flores de cor de repousados atapetavam o jardim. E havia pequenos limoeiros plantados em vasos azul cobalto em torno do perímetro da casa. Na sua maioria, as janelas do piso térreo eram vitrais, com padrões redupiantes de hortelã-pimenta, e na porta da frente havia uma bengala de doce gigante entalhada. Por outras palavras, é pensar na casa mais ridícula que se podia imaginar e acrescentaram uma catrefada de chupa-chupas. Qual é a história? O reno abanou novamente a cabeça. Tem de haver uma história, não é? Foi um tipo excêntrico lá de cima de Nova York que a construiu. Depois de fazer fortuna com a receita de fudge da avó, auto-intitulava-se o Barão dos Doces. E resolveu construir uma casa de gengibre em tamanho real? Exatamente. Foi uma prenda para a sua nova esposa. Acho que ela era uns 30 anos mais nova do que ele e acabou por se apaixonar por um tipo que conheceu num festival de trufas em Piedmont. Quando ela o deixou, ele vendeu a casa. Deu-se o caso dos meus pais andarem à procura e, como é evidente, uma casa do gengibre era justamente o tipo de esquisitice que lhes agradava. Vocês tiveram de expulsar alguma bruxa canibal? Ele lançou-me um olhar estranho. Como a bruxa do Hansel e Gretel? Estás a ver? Ah! Ele riu. Não, ela ainda vem de visita nas férias grandes. Estás a falar da minha avó, certo? Vou contar que disseste isso. Ai, vou. Boa sorte. Ela não percebe uma palavra de inglês. E sempre que ela está por perto, a minha mãe convenientemente esquece de como se fala italiano. De onde é a tua mãe? Do Texas. Nós costumamos passar o verão nos Estados Unidos, com a família dela. Mas este ano meu pai teve muito trabalho e não conseguimos ir. Então é por isso que soas tão americano? Sim, todos os verões finjo que o sou. E resulta? Ele abriu um sorriso. Normalmente sim. Tu pensaste que eu era americano, não foi? Só quando falaste. Mas é isso que conta, certo? Suponho que sim. Conduziu-me até à porta da frente e entramos. Bem-vinda à Vila Caramela. Caramela quer dizer repousado. Valha-me livros. Parecia o pior pesadelo de uma bibliotecária.
Toda a sala estava forrada de cima a baixo com estantes, e havia centenas, talvez milhares de livros encafuados ao acaso nas prateleiras. Os meus pais são grandes leitores, disse o Ren. Além disso, queremos estar preparados para o caso de haver uma sublevação de robôs e precisarmos de nos esconder. Montes de livros é o correspondente a montes de sandálias. Esperto. Anda daí, ela deve estar no escritório. Abrimos caminho por entre as pilhas de livros até um par de portas duplas que davam para o alpendre fechado. O soalho estava coberto por panos protetores e uma mesa de aspecto antigo servia de apoio a bisnagas de tinta e a uma série de azulejos diferentes. Mãe, deitada bem aconchegada num sofá-cama, encontrava-se uma versão feminina do Ren, com tinta amarela a rabiscar-lhe o cabelo. Parecia ter uns 20 anos, talvez 30. Mãe, o Ren esticou o braço para lhe abanar o ombro. Mamã? Ela costuma adormecer profundamente, mas repara só nisto. Curvando-se para junto do seu rosto, ele sussurrou. Acabei de ver o Bono em Tavernuse. Os olhos dela abriram-se de repente, e em cerca de meio segundo ela arrastou-se para uma posição em pé. O Ren desatou a rir à gargalhada. Lorenzo Ferreira. Não faças isso.